Zacarias 4, 6 a 10 diz assim: Prosseguiu ele, o ele aqui é o anjo do Senhor que estava falando com Zacarias. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos pequenos começos... Aqui eu tenho uma pequena divergência com o texto da versão revista e atualizada, porque ele inicia o versículo com uma afirmação, né? Pois quem despreza o dia dos pequenos começos. Eu concordo com aqueles que interpretam esse início do versículo 10 como uma pergunta. Quem despreza o dia dos pequenos começos? Eu tenho uma versão aqui que eu gosto bastante, que é a Nova Versão Internacional, que diz assim, é uma pergunta, né? Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Então eu vou sustentar a pergunta aqui. Quem despreza o dia dos pequenos começos? Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Oremos. Senhor, pedimos a Tua bênção para a meditação na Tua palavra, ilumina a nossa mente para que possamos compreender o recado das Escrituras nesta manhã e pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito, possamos colocar em prática, viver aquilo que aprendemos da Tua palavra, porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Deus, ele chamou Zacarias. Zacarias era um profeta. Os profetas eram muito considerados naquele tempo. Mais considerados do que todos os demais líderes. E Deus chamou Zacarias para entregar a sua mensagem para o povo judeu que havia acabado de sair do cativeiro babilônico e persa, porque eles foram levados para o exílio, foram forçados a saírem da sua terra, foram levados para o exílio pelos babilônios. Mas enquanto estavam no exílio, os persas os dominaram os babilônios, de tal forma que eles saíram do exílio por determinação de um rei persa, rei Ciro. Isso está lá em Esdras capítulo 1. Então, Zacarias foi chamado a trazer a mensagem de Deus para um povo que estava saindo ou tinha saído do cativeiro e tinha um grande desafio pela frente, né? Reconstruir Jerusalém, reconstruir as ruínas do templo, reconstruírem as suas casas, né? Zacarias, ele retornou a Jerusalém, fez parte do primeiro grupo de judeus que retornaram para Jerusalém, esse grupo que foi liderado por Zorobabel. Zorobabel aqui é esse nome diferente, né? Ele é mencionado aqui no texto. Ele liderou esse primeiro grupo de repatriados, né, do qual Zacarias fazia parte, e Zorobabel acabou se tornando o governador de Judá, sob a autoridade persa. Além de Zorobabel, naquela época, Judá tinha outros líderes, né? Zorobabel era o líder político,
Mas Josué era o sumo sacerdote, o líder religioso. E havia 2 profetas naquela época, Zacarias e Ageu. E como eu disse a vocês, mais do que o braço político, mais do que o braço religioso, mais do que Zorobabel e Josué, os profetas, eles eram respeitados e até temidos, porque eles traziam as palavras de Deus para o povo. Era tempo de esperança pelo retorno, mas era também um tempo de muitos desafios, circunstâncias difíceis, porque a terra estava desolada, a terra estava arrasada. Foram 70 anos de abandono. O dominador não deixou que Jerusalém fosse reconstruída, a terra estava desolada, a cidade destruída, o templo em ruínas. E além disso, os vizinhos queriam o mal dos judeus que voltaram, porque eles tinham medo de perderem os privilégios dos persas em favor dos judeus. Nesse contexto começa a reconstrução das casas, a reconstrução do país. E nesse contexto, Zacarias exorta o povo a confiar, em primeiro lugar, em Deus. Nesse contexto difícil, de que maneira? Priorizando a reconstrução do templo. Mas eles já tinham tanta coisa para fazer, eles tinham que reconstruir suas casas, reconstruir Jerusalém, a capital, quem sabe outras cidades. Já tinham tanta coisa para fazer. Pois é, Deus disse para eles: olha, vocês vão iniciar essa tarefa é muito importante, mas vocês têm que realizar essa tarefa tendo Deus como centro. E a maneira como vocês vão demonstrar isso é priorizando a reconstrução do templo. Por intermédio de Zacarias, Deus queria que eles soubessem que não havia se esquecido deles, iria abençoá-los, porém, precisavam confiar e priorizar o relacionamento com Deus. O nome Zacarias significa Deus se lembra. Deus não havia esquecido deles, porém, era necessário que estivesse no centro da vida deles. Isso se aplica a nós também, meus irmãos. Se aplica a nós também. Porque na vida nós temos muitos desafios, nós temos muitas lutas difíceis, e nós saímos correndo, tentando enfrentar o monstro que está à nossa frente. E nem sempre lembramos de antes de sairmos para a luta, antes de sairmos para a lida, para enfrentar os desafios, nem sempre nós nos lembramos de priorizar o relacionamento com Deus, orando ao Senhor, pedindo a direção dele. O profeta Ageu, que, como eu disse, foi contemporâneo de Zacarias, ele disse palavras muito significativas. No capítulo 1, verso 4 do livro dele, ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Casas apaineladas não é cheio de panelas, não. É muitos painéis, né? Eles construírem as casas deles com vários cômodos, né? É tempo de vocês se ocuparem com a construção da casa de vocês, assim, nos detalhes, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Aí ele fala, olha, observe a vida de vocês, verso 6, vocês têm semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, num bolso furado. O dinheiro escorre. Por que Ageu diz isso?
Porque eles não estavam priorizando a adoração a Deus na vida deles. E a mesma coisa acontece conosco. O que o salmista diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós saímos correndo para fazer as coisas e não priorizamos Deus na vida. Isso é um erro. Isso é um erro. O resultado vai demonstrar isso. Zacarias foi chamado para exortá-los a restaurarem a vida, sim, porém andando com Deus. E aqui é a expressão que aparece na passagem. No Espírito Santo. Andarem no poder do Espírito Santo. Por isso a exortação do texto para nós nessa manhã é exatamente essa, que nós somente seremos exitosos, teremos sucesso, bem-sucedidos. E quando a gente pensa em sucesso, todo mundo pensa em dinheiro, né? Dinheiro. Não, quando a palavra de Deus fala em prosperidade, em sucesso, em êxito, é na integralidade da vida. É a gente se sentir pleno. A gente pode se sentir pleno mesmo não tendo dinheiro. Nós seremos exitosos se andarmos na presença de Deus, no poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem, é o foco da mensagem nesta manhã. Por que teremos sucesso se andarmos no Espírito, no poder do Espírito Santo? E isso nós vamos aprender com o texto. Porque o Espírito de Deus, ele nos capacita, ele nos encoraja e nos supre. 3 verbinhos que eu quero que vocês se recordem. Devemos andar com Deus no Espírito. O texto diz isso, né? Zacarias 4, verso 6. Ele diz... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o governador, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O Espírito nos capacita, o Espírito nos encoraja, nos dá ânimo, o Espírito nos supre. Vejamos isso aqui no texto, verso 6. O Espírito nos capacita. Como eu disse a vocês, o texto diz aqui, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força, significava a força da coletividade, a força do povo, a força do grupo social. Não seria pela força do grupo, não seria pela força de Zorobabel, o braço político, o governador, não seria pela força do sumo sacerdote, Josué, o braço religioso, não seria pela força do exército, o braço militar, não seria pela força do povo, o braço social. O texto também diz aqui, nem por força, nem por poder. O poder aqui está ligado à capacidade pessoal. É uma referência à nossa capacidade. Deus estava ensinando para eles que não deveriam confiar na capacidade que tinham, mas em Deus que lhes dera esta capacidade. Esse era o foco. Eles estavam confiando mais na capacidade deles do que em quem lhes daria ou dá a capacidade. Paulo, refletindo sobre isso, ele diz assim, olha que texto, as perguntas que ele faz. O que tens tu que não tenhas recebido? Uma pergunta para nós. O que nós temos que não tenhamos recebido de Deus? E se o recebeste, se recebemos de Deus, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Quantas vezes não nos vangloriamos, nos exaltamos na nossa capacidade, como se não tivéssemos recebido de Deus. Não é inteligente confiar na capacidade no lugar daquele que a concede. O que a maioria das pessoas faz?
Pense na seguinte situação: um noivo, ele dá um anel de ouro para a sua noiva como símbolo do seu amor. A noiva, ao receber aquele presente valiosíssimo, ao invés de reconhecer este amor do noivo e valorizar este amor, se apega mais ao anel do que ao noivo. Percebe? Que noivo que é? Quero o anel. O noivo poderia dar muito mais para ela. Se já deu o anel de ouro, podia dar outras coisas. Mas não, ela só pega o anel. Nós somos muitas vezes assim. Nós nos apegamos à bênção do que à fonte das bênçãos. Nos apegamos mais à doação, àquilo que recebemos como doação, do que ao próprio doador. Não é sensato. Por isso o texto diz, não é por força, não é pelo poder, não é a força do grupo, não é o poder não é a sua capacidade, o principal, mas é pelo meu Espírito. A obra de Deus na nossa vida não será realizada priorizando os recursos humanos, poder político, religioso, capacidade militar, não é assim. Obviamente, isso não significa que não podemos utilizar os recursos que nós temos. Devemos, sim. Porém, o sucesso da nossa empreitada depende de Deus, depende de andarmos com Ele, de andarmos no poder do Espírito Santo. É Ele quem remove os obstáculos que, quando nós olhamos do ponto de vista humano, parecem intransponíveis. O verso 7, ele diz exatamente isso. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Você olha para o monte, você vê aquele obstáculo, não vou conseguir. Mas Deus capacitou Zorobabel, e aquele monte foi retirado, virou campina. Pelo poder do Espírito, nós não somente ultrapassamos os obstáculos, mas nós também veremos a obra concluída. Concluída com êxito, mediante a graça de Deus. O texto diz aqui no verso 7 sobre a pedra de remate. Ele, Zorobabel, colocará a pedra de remate. Sabe o que é a pedra de remate? É a pedra de acabamento da escritura, da estrutura. Em meio a aclamações, diz o texto, haja graça e haja graça para ela. No Espírito, nós superamos os obstáculos. No Espírito, nós chegaremos lá. Concluiremos a obra. O versículo 6 e 7 nos mostram estas realidades de que vale a pena andar no Espírito, porque Ele nos capacita. Mas o versículo 10, ele nos mostra que andar no Espírito também vale a pena, porque Ele nos encoraja. O texto, eu já disse para vocês, o texto aqui está uma afirmação. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Na verdade, a melhor tradução é uma pergunta. Quem despreza o dia dos pequenos começos? Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, como diz a Nova Versão Internacional? Quem faz isso? Quem faz? Quem despreza o começo das coisas? Quando as coisas ainda estão numa fase inicial, incipiente, quem faz isso? Deus não faz. Deus não faz. Deus não despreza os pequenos começos, porque Ele valoriza a fidelidade. Deus, Ele valoriza o prazer de servir. Deus valoriza a obediência singela. Deus não valoriza resultados. Quando a gente começa uma coisa, a gente está pensando, vai acontecer, eu vou obter isso e aquilo de resultado. Se Deus permitir, obterá. Mas o que Deus está preocupado, na verdade, é com a nossa
motivação, a nossa inclinação. O texto diz que Deus se alegrou com o prumo na mão de Zorobabel. O que significa isso? Aqueles que conhecem construção civil sabem que o prumo é uma ferramenta que ela é utilizada para alinhamento vertical, né? É aquela ponta, aquela seta de aço amarrada com um barbante, e o pedreiro, ele segura lá em cima, né, na parede, e desce e vê se toda a parede está retinha, ela está alinhada. Qual que é a ferramenta que a gente utiliza para realizar alinhamento horizontal? Quem sabe? Quem? O nível. O nível é para alinhamento horizontal e o prumo, essa seta de aço amarrada na corda, é para alinhamento vertical. Usar o prumo, ele é importante para o alinhamento, né, da parede, do piso, no caso do nível, no caso do nível, como vocês disseram, é importante para a obra ficar alinhada e segura, né? Mas o uso do prumo em si não requer habilidade especial. Deus se alegrou, diz o texto, vendo Zorobabel com o prumo na mão, porque estava olhando a sua motivação, estava olhando a sua disposição de obedecê-lo para a reconstrução do templo. Então, o que agrada a Deus, na realidade, não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Se temos deleite em obedecer a Deus. Jesus Cristo fala: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E quando às vezes a gente lê esse texto, a gente acha algo pesado. Puxa, eu tenho que obedecer para obedecendo eu demonstrar o meu amor. A Bíblia nos ensina que quando nós andamos no Espírito, há deleite em obedecer a Deus. Porque nós sabemos que se o desobedecermos, ultrapassarmos os limites daquilo que Ele quer para a nossa vida, as consequências serão ruins. Deus olha a disposição, né, de servi-lo. Não importa se o ministério é grande, é pequeno, não importa se aquilo que você está fazendo é grande ou pequeno. O texto diz aqui que os 7 olhos do Senhor que percorrem a terra, esses 7 olhos do Senhor indicam que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe e conhece a motivação do nosso coração, a disposição do coração de cada um. E a disposição do coração favorável a Deus é o que lhe agrada. Isso é muito encorajador, sabe? Porque nós não precisamos nos preocupar com os resultados. Nós somos chamados para fazermos o melhor. Faça o melhor e deixe os resultados para Deus. Isso é muito encorajador. E essa palavra foi muito encorajadora, principalmente para os judeus daquela época, porque eles tinham uma expectativa irreal. Eles estavam construindo o templo e lembrando do templo que tinha sido destruído pelos babilônios. O templo destruído pelos babilônios foi o templo de Salomão. Um templo glorioso, uma construção gloriosa. E eles estavam olhando o templo deles sendo reconstruído. Pequenininho, humilde, singelo. E Deus responde para eles, através do profeta Ageu. O profeta Ageu disse para eles assim: olha que coisa interessante, a glória desta casa que vocês estão construindo será maior do que a primeira que Salomão construiu. E por que a glória desta casa será maior
do que a primeira, apesar de vocês estarem saudosos da glória da primeira, porque é esta casa que o Messias vai passar. É esta casa que vocês estão construindo que vai fazer parte do ministério de Jesus Cristo. Isso é muito encorajador, saber que Deus não está preocupado com os nossos resultados, mas sim com a nossa disposição, a nossa alegria, o nosso prazer de servi-lo. Certa feita, um missionário, ele foi criticado por gastar suas energias ensinando as crianças. O líder da igreja disse para ele: essas crianças não dão retorno. Lance as redes para pegar peixe grande. Quem contribui? A ideia dele era essa. Aí o missionário respondeu: pode não haver retorno visível agora, mas pela ação do Espírito Santo, uma criança convertida a Cristo pode se tornar um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, pode se tornar um médico, uma médica, um engenheiro, uma engenheira, uma advogada, um advogado, um prefeito, uma prefeita, uma governadora, um governador, um presidente ou uma presidente. Aí ele conclui dizendo: já imaginou você estar pregando o evangelho que molda o caráter de alguém para esta criança, que um dia será um grande líder regional, estadual, nacional? Não despreze o dia dos pequenos começos. Não importa o tamanho da obra, importa a sua motivação. Importa o que você faz de melhor. Isso é muito encorajador. Ao invés de ficar olhando para os lados, tá vendo? A casa lá é muito mais bonita, a minha é tão humilde. Não importa a alegria com que você a constrói. Andar no Espírito, andar com Deus, no poder do Espírito, porque o Espírito capacita, o Espírito encoraja e o Espírito finalmente supre. Esse ponto eu estou extraindo dos versículos 2 e 3, que eu não li originalmente com vocês. É a própria visão de Zacarias. Eu vou ler os 2 versículos, vocês vão perceber que são difíceis, a princípio de entender, mas depois eu vou descrever essa visão e eu creio que vocês vão entender melhor. Olha como Deus supre as necessidades. A visão disse assim: que vês? O anjo perguntando para Zacarias, e ele diz: olho e eis um candelabro, verso 2, 4:2, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Olha a visão. Conhecem o candelabro? Esse utensílio, de judaico, eu creio que seja judaico, de iluminação, E eu acho ele bonito, esse utensílio, Ele tem 7 hastes. Cada uma das hastes é uma lâmpada na ponta, na extremidade. Então, 7 hastes, uma no centro, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Conhecem, o candelabro. E na extremidade de cada haste, uma lâmpada. Agora, nós sabemos que a lâmpada, para que ela permaneça iluminando, ela precisa de combustível. O combustível é o azeite. Os 7 tubos, cada um desses 7 tubos está conectado a uma haste da lâmpada. E por meio desses tubos, o azeite passa. E de onde vem o azeite? Das 2 oliveiras que estão do lado. Tudo bem? Estamos juntos aqui na visão? Candelabro, 7 lâmpadas, cada uma das lâmpadas conectadas por um tubo. Por meio desse tubo passa o azeite vem das oliveiras,
como ele vem naturalmente, né? Da oliveira, o azeite da oliveira. Então, perceba, essa visão deu a Zacarias, indicava a Zacarias o suprimento inesgotável de azeite para as lâmpadas do candelabro. As lâmpadas não deixariam de brilhar, de iluminar, porque elas estavam sendo constantemente supridas. O que Deus quer nos ensinar? Que o ministério do Espírito Santo é assim. Quando nós andamos no Espírito de Deus, o Espírito do Senhor produz um suprimento contínuo na nossa vida, inesgotável, de tal maneira que Ele nos capacita, de tal maneira que Ele nos encoraja para fazermos o que precisamos, para cumprirmos a vontade de Deus. Essa provisão que vem do Espírito do Senhor é o que nós devemos buscar. E como nós buscamos a provisão do Espírito do Senhor? Orando e meditando na Bíblia. Não tem outra maneira. Orando e meditando na Bíblia. Há um texto em que Mateus ele registra, né, as palavras de Jesus. Jesus disse assim: se vós que sois maus, eu também, né? Se nós que somos maus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Nós carecemos de capacitação, nós carecemos de encorajamento. Isso será dado por Deus, por meio do seu Espírito. Precisamos buscá-lo, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia. Estas são as marcas marcas distintivas daquele que anda no Espírito Santo. Concluindo a nossa meditação, Zacarias falou a um povo que por 70 anos foi dominado inicialmente pelo poder da espada, levado para uma terra hostil, viveu em sujeição ao seu opressor. E eis que, depois de 70 anos, conforme palavras do profeta Jeremias, que o exílio duraria 70 anos, este povo retorna para a terra natal. E no retorno ele tinha grandes desafios, como a reconstrução das suas casas, do próprio país e das ruínas do templo. A própria viagem foi desafiadora. Era uma viagem perigosa. Antes deles saírem, Esdras, o sacerdote e escriba, ele convocou um jejum e oração para que Deus desse proteção a eles na viagem. E isso foi feito. Eles chegaram bem, mas encontraram a terra destruída, abandonada, a oposição dos adversários que queriam o seu mal. Eles tinham esperança devido ao retorno, mas ao mesmo tempo, diante das circunstâncias, eles sentiam medo e ansiedade diante de tudo aquilo que precisavam fazer. Esperança, medo, ansiedade. Isso é um mix de sentimentos que nos acompanha no dia a dia. É preciso definir prioridades nas nossas vidas. Não podemos andar em círculos. Sabe o que significa andar em círculo? Conhece essa expressão, né? Andar em círculo. É alguém que se esforça, trabalha, derrama suor, e quando vai ver, o resultado não satisfaz. O progresso é pouco, parece que está no mesmo lugar, parece que não saiu do lugar. É isso que acontecia, que Ageu disse: olha, vocês estão aí preocupados, se esforçando, construir a casa de vocês, mas vocês semeiam e não colhem. Vocês recebem o salário e ele escapa pelo furo do bolso de vocês. O resultado é sempre insuficiente
e insatisfatório. Por isso, meus irmãos, a necessidade de priorizarmos Deus na nossa vida. Não será pela força, não será pelo poder, será pelo Espírito. Deus precisa ser o centro da nossa vida, do nosso coração, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, da nossa vontade, da nossa adoração. A construção do templo físico seria um teste de fé para eles. A gente sabe, templos físicos, eles são importantes. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus porque temos um templo físico. Eles têm a sua relevância. Mas muito mais do que os templos físicos, Deus está preocupado em onde nós colocamos a nossa fé, nos nossos recursos ou no Espírito Santo que encoraja, que capacita, encoraja e supre. Por volta do ano 516 a.C., aquele templo que eles iniciaram foi concluído, foi reconstruído. 500 anos depois, aproximadamente, 20 anos antes de Cristo, esse templo que eles construíram foi reformado e ampliado pelo rei Herodes. E ele voltou a ser um templo grandioso. Foi nesse templo que Jesus passou e realizou o seu ministério. Mas no ano 70, o que aconteceu no ano 70? Os romanos invadiram Jerusalém e aconteceu o que com o templo físico? Destruído novamente. Por quê? Jesus nos ensina, mais do que edifícios feitos por mãos humanas, que são importantes, repito, porque é lugar de culto, lugar para aprendermos a palavra, aprendemos a viver no Espírito, mas Jesus nos ensinou que mais importante que edifícios feitos por mãos é a casa espiritual, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma casa espiritual cujas pedras, disse o apóstolo Pedro, são pedras vivas. Nós fazemos parte desta casa espiritual e como pedras vivas, nós somos chamados como raça eleita, disse Pedro, né? Disse Pedro lá na sua carta, raça eleita, Deus nos escolheu, sacerdócio real, nós somos sacerdotes que intercedemos a Deus por nós e pelas pessoas, nação santa, povo separado, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus cuida, como pedras vivas desta casa espiritual, que é a igreja de Cristo, nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Deus quer fazer uma obra no seu coração, quer que você viva no Espírito para ser capacitado, encorajado e suprido e se tornar uma bênção, e em Jesus Cristo você ter propósito de vida. Andando no Espírito, você vai ter propósito de vida para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós queremos te pedir que nos enchas do teu Espírito. Queremos ser cheios do Espírito porque não queremos mais confiar nos recursos humanos, nem na nossa capacidade, além do Senhor mesmo. O Senhor é a fonte das nossas bênçãos. Por isso, nos auxilie para que em Jesus Cristo nós andemos no Espírito e experimentemos essa capacidade para remover obstáculos, para concluir aquilo que nós iniciamos e nos sintamos sempre encorajados, ó Deus, não tendo expectativas irreais, não, fazendo o melhor que nós podemos, porque os resultados virão do Senhor e serão resultados abençoadores, sim, para a nossa vida, na medida em que buscarmos viver no Espírito. Por isso,
ajuda-nos e ensina-nos a sermos pessoas que oram e que meditam nas Escrituras. Em nome de Jesus oramos. Amém.